Fala, meus amigos. Bora falar de Corinthians, que ontem empatou com São Paulo em 1-1 na Neoquímica Arena. Resultado ruim, apesar de ter mantido o tabu. Com o empate, o Corinthians... Aliás, com o empate e com a vitória do Goiás sobre o Botafogo, o Corinthians volta à zona do rebaixamento. 5 partidas consecutivas sem vencer e cada vez mais o Corinthians vai se afundando aí numa crise, em busca de resultados, em busca de uma reabilitação. E para piorar a situação, na súmula, o árbitro relatou cantos homofóbicos da torcida do Corinthians em relação, direcionados aos jogadores do São Paulo, e isso foi relatado em súmula. O Corinthians já é reincidente, e eu vou explicar direitinho aqui para vocês que tipo de punição o Corinthians pode sofrer. Vamos falar também sobre o Bruno Mendes, cada vez mais incerta a sua permanência no Corinthians. O Inter já espera pelo jogador, que não tem sido aproveitado pelo técnico Vanderlei Luxemburgo. Corinthians vivendo aí uma fase muito ruim e ainda com incertezas de quem permanece ou quem sai do elenco nessa temporada. Eu vou contar tudo para vocês. Eu sou Ivan Andrade, você está no 12 em Campo. Se inscreva aqui no canal e bora falar de Corinthians. Muito bem, chegando aqui com 12 em Campo e vamos falar sobre a situação do Bruno Mendes, cada vez mais enrolada, cada vez mais difícil de um acerto com relação à permanência ou não do zagueiro no timão. O Inter já espera pelo Bruno Mendes. O Inter tem toda a confiança de que o Bruno Mendes será jogador da equipe colorada aí para a sequência da temporada. Existe um imbróglio muito grande na renovação. O Corinthians não quer pagar aquilo que os agentes do Bruno Mendes pedem, e o jogador não tem sido nem aproveitado ali pelo Vanderlei. Ele chegou até a ter uma sequência como titular do Corinthians, mas a pedida é muito alta. Eu acho que, aí é uma opinião, eu acho que é um valor muito alto que o Bruno Mendes pede para continuar no Corinthians. Não é jogador para valer ali 700, 800 mil reais por mês. Né? Não ganhou nada pelo Corinthians para valer tanto. E o Corinthians segue ali, tentando, dentro daquela possibilidade de um acordo que não fuja muito às pretensões do Corinthians, mas os agentes do Bruno Mendes estão irredutíveis. Eles estão com a proposta de renovação do Corinthians e não respondem, não dão nenhum sinal de que isso poderá acontecer ou não. Né? Lembrando que mais alguns dias aí, poucos dias, o Bruno Mendes já pode assinar um pré-contrato com o Inter e sair agora no meio do ano livre. O Corinthians, claro, pagou pelo jogador, fez o investimento e o jogador poderá sair de graça já daqui a pouco mais de 15 dias aí do timão. Então, é uma situação que continua sendo enrolada, continua muito difícil de ser resolvida, e o Corinthians também não está muito disposto a subir e chegar nos valores pedidos ali pelos agentes e pelo zagueiro, que, repito, não está sendo nem aproveitado pelo Vanderlei Luxemburgo. A dupla segue sendo Gil e Murilo por enquanto. É uma situação que a gente percebe que está longe de um acordo. É muito difícil. Eu acho que se tivesse interesse da parte do Bruno Mendes, já teria sido resolvido. A gente vai ter que aguardar mais esses dias aí, mas a minha opinião é que cada vez mais esse acordo fique distante e o jogador não renove e siga aí. Já não tem mais o Balbuena, que está liberado, né, pelo Vanderlei Luxemburgo, vai treinar ali enquanto tiver esse restante de período de contrato, que é até o final de junho, vai treinar separado ali com o Luan, assim como o Júnior Moraes, como o Duqueiroz, que já está negociado com o Zenit, enfim, outros jogadores serão também afastados, né, que não serão aproveitados ali. Existe possibilidade do Romero deixar a equipe também, agora no meio do ano. Enfim, o Corinthians fazendo uma reformulação no seu elenco para tentar aí buscar uma reabilitação nesse restante de temporada. O planejamento foi muito mal feito
e o resultado chegou. A gente viu ontem um Corinthians que parecia visitante, né? Corinthians jogando muito atrás, Corinthians sem fazer nenhum tipo de transição, Corinthians tentando vencer o jogo na base do contra-ataque, mas de forma desordenada, de forma descoordenada. Ponto positivo, talvez, o Wesley, o menino entrou, jogou bem no primeiro tempo e depois sofreu com cãibras, e o que mostra, né, o quanto é difícil para um jogador que sobe da base para o time profissional se manter ali em alto nível. É uma outra pegada, é um outro ritmo, é muito mais forte o time principal em relação à base. Então o jogador acabou sentindo, foi substituído, mas é uma perspectiva muito boa com o Wesley aí de se manter entre os titulares. O Corinthians joga quarta-feira em Belo Horizonte contra o Atlético Mineiro pela Copa do Brasil. Outro jogo dificílimo. Aliás, como essa sequência do mês de maio para o Corinthians será muito dura, será muito difícil. O Corinthians terá pela frente Atlético Mineiro na quarta-feira, Flamengo no Rio de Janeiro no próximo domingo, depois pega o Fluminense em casa e, por último, o Argentino Júnior lá na Argentina, pela Copa Libertadores da América. Então, é uma sequência muito complicada, muito difícil para um time que não consegue jogar bem dentro de casa e fora muito menos. É essa grande preocupação. Claro, a comissão técnica chegou há 15 dias, o Vanderlei, o Antônio Melo, o Maurício Copertino chegaram há pouco tempo, não tem um tempo muito grande de trabalho, os jogadores se reapresentam hoje, e quem jogou ontem fica fazendo um trabalho regenerativo e amanhã faz um treinamento pela manhã e já embarca para Belo Horizonte. Então, tempo para mudar, tempo para montar um bom esquema tático, montar um bom sistema, é curto. Então, é muito mais na base da conversa. E o Vanderlei tem falado que a parte emocional tem pesado demais para esses atletas, mas não tem muito tempo de recuperação. Próximo jogo já é na quarta, adversário dificílimo, Copa do Brasil, e uma derrota lá em Belo Horizonte seria extremamente difícil para o Corinthians reverter aqui no jogo de volta no dia 31 de maio, o último jogo do Corinthians nesse mês de maio contra o Atlético Mineiro pela jogo de volta da Copa do Brasil. E não existe nenhuma situação ruim que não possa piorar. Ontem, durante o jogo entre Corinthians e São Paulo, parte dos torcedores que estavam presentes na Neoquímica Arena entoaram cantos homofóbicos contra os jogadores do São Paulo. O jogo foi paralisado, foi colocado um alerta no telão, e agora a regra mudou e está muito mais pesada em relação a esse tipo de comportamento. O jogo ficou paralisado por aproximadamente 3 minutos ali, apareceu no telão, pediram para parar e os cantos continuaram ainda mais fortes. Ao final do jogo, o árbitro que apitou a partida, o Bruno Arleu, ele relatou isso na súmula, que o jogo foi paralisado por cantos homofóbicos, enfim. O Corinthians já é reincidente nisso. No ano passado, contra o mesmo São Paulo, na Neoquímica Arena, no mês de maio, já teve isso. O Corinthians foi denunciado. O Corinthians foi denunciado pela comissão disciplinar do STJD, do Superior Tribunal de Justiça Desportiva. É reincidente. E, novamente, isso foi citado em súmula e o Corinthians deverá ser chamado, né, para esclarecer isso. E a pena é muito preocupante, né? O artigo 243, só para que vocês tenham ideia, diz o seguinte: praticar ato discriminatório, desdenhoso ou ultrajante relacionado a preconceito em razão de origem étnica, raça, sexo, cor, idade, condição de pessoa idosa ou portadora de deficiência. Tá? A pena para o artigo 243, em caso de infração praticada simultaneamente, tá? Por determinado número de torcedores, de pessoas vinculadas ali
a prática do esporte, seja torcedor ou atleta, é a perda do número de pontos atribuídos a uma vitória, tá? Prestem atenção. Perda do número de pontos atribuídos a uma vitória no regulamento da competição, independentemente do resultado da partida. Ontem foi 1-1, mas o Corinthians poderá sofrer uma punição e perder 3 pontos. Repito, a regra mudou e está muito mais rigorosa e muito mais dura com quem faz esse tipo de prática. Em caso de reincidência, que é o caso do Corinthians, a perda é o dobro do número de pontos, tá? E multa que varia, que pode chegar a R$100 mil. Se os torcedores forem identificados, tá? Eles são proibidos ali de ingressar no estádio. Então, é uma situação extremamente difícil, extremamente complicada. Além do mau rendimento dentro de campo, além dos resultados que não vêm, além do time estar na zona do rebaixamento, além de ter um elenco limitado, além de não conseguir mostrar um bom futebol, o Corinthians, de novo, poderá ser denunciado, repito, pela Comissão Disciplinar do Superior Tribunal de Justiça Desportiva, assim como foi o ano passado, contra o mesmo São Paulo, e poderá sofrer uma punição aí com perda dos 3 pontos, independentemente do resultado da partida de ontem. É para se pensar, é para se lamentar o episódio, né? Durante o intervalo, mais uma vez foi colocado no telão para que isso não acontecesse, para que parassem com os cantos, mas o torcedor que já está na bronca acabou insistindo no erro. E quem poderá ser penalizado, sem dúvida nenhuma, é o clube, é a instituição, é o Corinthians, que já não vive um grande momento, vive um péssimo momento, e ainda, se correndo o risco de perder 3 pontos ali. Hoje o Corinthians tem 5 pontos apenas dentro do Campeonato Brasileiro, 17º colocado. É preocupante, mas pode acontecer. Quero saber sua opinião sobre isso, quero saber o que você acha. Comenta aí para mim com relação ao rendimento da equipe, com relação a essa situação do Bruno Mendes e principalmente também com relação a essa punição que o Corinthians poderá sofrer pelo Superior Tribunal de Justiça Desportiva. Tá bom? Quero saber o que vocês pensam em relação a isso. Se inscreva aqui no canal, deixe seu like. Obrigado pela companhia e mais tarde a gente volta. Até daqui a pouco. Tchau, tchau.